A figura histórica conhecida como Joanna Seymour, terceira esposa de Henrique VIII, veio ao mundo na propriedade rural de Wolf Hall em Wiltshire, em algum momento entre outubro de 1507 e outubro de 1508. Não se sabe ao certo porque sua data de nascimento exata nunca foi registrada, mas é provável que, sendo a sétima filha e primeira menina de seus pais, seu nascimento não tenha sido considerado um evento digno de memória. Da mesma forma, pouco se sabe sobre seus primeiros anos de vida. Seu pai, Sir John Seymour, pertencia a uma família que há gerações administrava as florestas de Savernake e Viare, além de exercer funções como xerife local e juiz de paz. Sua propriedade de 1.200 acres garantia uma vida confortável, embora modesta para os padrões da nobreza da época. Na Inglaterra Tudor, o termo mais generoso que se poderia aplicar ao Seymour seria gentry rural, uma família respeitável, mas sem grande destaque. A posição social de Sir John foi consolidada não apenas por seu serviço militar ao lado de Henrique VIII nas campanhas da França, entre 1513 e 1514, e onde ganhou a admiração do jovem rei por sua coragem e lealdade, mas também por seu casamento. Sua esposa, Lady Margery Vanvort, descendente direta de Eduardo III, trazia um sangue muito mais nobre que o dele. Considerada uma mulher serena, bondosa e de maneiras delicadas, ela transmitiu a Joanna não apenas sua linhagem aristocrática, mas também, segundo biógrafos, seu temperamento tranquilo, sua compostura discreta e sua natureza compassiva. O casal teve 10 filhos, dos quais 6 atingiram a idade adulta. Enquanto os filhos homens receberam uma educação cuidadosa e foram encaminhados para carreiras políticas e militares na corte, Joanna, como filha, teve uma formação bem menos ambiciosa. Afinal, os Seymour não possuíam riqueza ou influência suficientes para investir em uma educação refinada para uma moça. Ela aprendeu a ler em inglês e a assinar seu nome, mas não há registros de que dominasse a escrita com fluência. Falava um pouco de francês e tinha noções básicas de latim, o que aparentemente esgotava seu repertório acadêmico. Seu treinamento, na verdade, voltava-se muito mais para as habilidades sociais e domésticas esperadas de uma jovem de sua posição. Dança, etiqueta e a arte da conversação faziam parte de sua rotina, assim como a equitação, atividade da qual se tornaria uma exímia praticante, acompanhando caçadas tanto na juventude quanto, mais tarde, ao lado do rei. Mas o cerne de sua educação era a preparação para gerir uma casa, desde a administração dos servos até a organização de banquetes, passando pela supervisão das tarefas cotidianas de uma propriedade de porte considerável. Diferentemente das damas da alta nobreza, que jamais se envolviam em afazeres manuais, é bem possível que Joanna e suas irmãs mais novas tivessem participado ativamente de trabalhos domésticos. Afinal, embora a família desfrutasse de respeito, não pertencia à elite ociosa. Há indícios de que a filha mais velha pode até ter aprendido a cozinhar ou sido responsável por algumas atribuições práticas, algo impensável para uma aristocrata. O que não há dúvidas é que ela se destacou em 2 habilidades, costura e bordado. Seu trabalho com agulha era tão primoroso e artístico que amostras de suas peças sobreviveram por mais de 1 século e meio, exibidas no Palácio de Hampton Court até o século XVII, quando foram doadas a descendentes da família Seymour. Além das ocupações domésticas, outro aspecto que provavelmente recebeu atenção em sua criação foi a formação religiosa. Os Seymour eram católicos devotos, como a maioria dos ingleses antes da ruptura de Henrique VIII com Roma. Até a década de 1530, mantinham um sacerdote residente em Wolf Hall, e foi nesse ambiente que Joanna desenvolveu uma fé profunda e uma simpatia duradoura pelos católicos perseguidos durante a Reforma, traço que a acompanharia pelo resto da vida. Descrita por contemporâneos como meiga, reservada e de natureza tímida, Joanna não chamava atenção por sua beleza. O retrato pintado por Hans Holbein em 1536, tido como um retrato fiel, mostra um rosto redondo, queixo afilado, lábios finos e um nariz proeminente. Sua pele era muito clara, os olhos de um azul acinzentado e os cabelos entre dourados e ruivos. Vários observadores da época a consideravam mais simples do que bela, e o fato de ela ter permanecido solteira até quase os 30 anos, uma idade avançada para os padrões Tudor, reforça essa impressão. Enquanto sua irmã mais nova, Elizabeth, casou-se ainda adolescente com um jovem cavaleiro em ascensão, graças à beleza que herdara da mãe, Joanna não tinha o mesmo apelo. A falta de um dote substancial, aliada à sua aparência discreta, dificultava suas perspectivas matrimoniais. Por volta de 1525, houve negociações para um noivado com William Dormer, filho de Sir Robert Dormer,
mas o acordo não prosperou, em grande parte porque sua família não podia oferecer uma quantia atraente. Foi somente aos 19 anos, já em uma idade preocupante para uma moça da época, que Joana conseguiu um lugar na corte como dama de companhia da rainha Catarina de Aragão, e isso graças à influência de seu primo por casamento, o cortês Sir Francis Bryan. O objetivo era claro: encontrar um marido de posição vantajosa. Ninguém, porém, poderia imaginar que menos de uma década depois, aquela jovem modesta e sem pretensões se tornaria a própria rainha da Inglaterra. Joana chegou ao Palácio de Greenwich nos arredores de Londres, na primeira metade de 1527, quase ao mesmo tempo em que Ana Bolena retornava da França para servir como dama de Catarina. Nos 5 anos seguintes, ela testemunhou de perto os eventos que levaram ao divórcio do rei, e enquanto a corte fervilhava com os escândalos do romance entre Henrique e Ana, sua postura serena e discreta não deixava transparecer o que pensava sobre aquele drama que mudaria o curso da história. A lealdade de Joana a Catarina de Aragão e a princesa Maria só se fortaleceu com o tempo que passou ao lado delas na corte. Seu profundo respeito por mãe e filha viria à tona de maneira ainda mais contundente nos anos seguintes, mas, enquanto servia Ana Bolena, manteve uma discrição exemplar. Não há registros de que tenha expressado, sequer em particular, sua opinião sobre o romance do rei com Ana ou sobre o tratamento dispensado à rainha deposta e à sua filha. Se tivesse demonstrado qualquer sinal de desdém ou hostilidade aberta, é improvável que Ana, uma vez coroada, a mantivesse em seu círculo íntimo de damas de companhia. No entanto, Joana permaneceu ao seu lado por 2 anos completos, e durante todo esse período, não há indícios de que Ana tenha se mostrado insatisfeita com seu serviço ou sua conduta. Esse detalhe, à primeira vista trivial, revela 2 faces surpreendentes de Joana Seymour. A primeira é que por trás de sua aparência modesta e obediente, escondia-se uma mulher astuta, capaz de guardar seus pensamentos e calcular cada movimento com precisão cirúrgica. A segunda, e mais reveladora, é que sua atitude para com Ana, antes e depois de Henrique VIII voltar sua atenção para ela, sugere que a suposta mulher submissa abrigava uma ambição tão aguçada quanto a de qualquer cortejo que aspirava ao poder. Não era uma ambição ruidosa como a de Ana, que desafiava convenções e provocava escândalos. Era silenciosa, paciente, mas não menos implacável. Não se sabe ao certo quando nem como Henrique e Joana começaram a nutrir um interesse romântico um pelo outro. Em janeiro de 1536, porém, sua paixão já era evidente aos olhos da corte. É possível que o caso tenha se iniciado meses antes. Ana engravidou pela última vez em outubro de 1535, e, como o sexo durante a gestação era considerado perigoso para a criança, o rei, cujo olho errante era lendário, pode ter buscado consolo nos braços de Joana já em novembro daquele ano. Aliás, rumores persistentes na época davam conta de que Henrique, menos de 1 ano após seu casamento com Ana, já perseguia outra amante, cuja identidade se perdeu nas brumas da história. Mas foi no dia 29 de janeiro de 1536, exatamente na data do funeral de Catarina de Aragão, que o embaixador imperial Eustace Chapuz registrou um momento decisivo. Henrique, segundo ele, dirigiu a Joana Seymour uma atenção tão óbvia que não passou despercebida. Presenteara-a com joias, gestos que na linguagem codificada da corte, eram tão eloquentes quanto uma declaração. Ainda naquele mesmo dia, a rainha Ana, ao deparar-se com os dois em um encontro privado, com Joana, segundo boatos, sentada no colo do marido, teria perdido a compostura. Henrique, temendo que o desespero de Ana pusesse em risco a gravidez, afastou Joana apressadamente e tentou acalmar a esposa. Essa versão, no entanto, vem de Jeanne Dormer, duquesa de Feria, que décadas depois afirmaria ter ouvido o relato durante seu serviço à rainha Maria I. Dada a distância temporal, sua veracidade é questionável, mas o que não se pode negar é que naquela mesma noite, Ana sofreu um aborto espontâneo, perdendo a criança que poderia ter sido seu salvaguarda. Enquanto isso, os últimos meses de Joana no serviço de Ana foram marcados por uma tensão cortante. Henrique, longe de ser discreto, cortejava-a sob o nariz da rainha, cuja autoridade sobre suas damas ainda era real, embora seu poder estivesse se esvaindo. Ana, ciente de seu declínio, tornará-se uma sombra de si mesma, ansiosa, irritadiça, propensa a explosões de fúria. Diziam que chegará a esbofetear Joana mais de uma vez, seja por insolência percebida, seja por exibir, mesmo que involuntariamente, os favores do rei. Mas seria Joana realmente tão provocadora, ou Ana, consumida pela paranoia, via afrontas onde não havia nenhuma?
Um episódio, em particular, desafia a imagem tradicional de Joana como uma figura passiva. Em fevereiro ou março de 1536, Henrique teria lhe dado o medalhão de ouro com seu retrato em miniatura. Segundo relatos, Joana abriu e fechou o objeto deliberadamente na presença de Ana, como se quisesse deixar claro de quem era o coração e a coroa. A rainha, fora de si, arrancou-lhe o colar com tanta violência que cortou o próprio dedo. Mesmo assim, Ana não ousou demiti-la. Sabia que qualquer movimento contra Joana poderia ser o estupim para Henrique se voltar definitivamente contra ela. Enquanto seu mundo desmoronava, a rainha, em seus momentos de lucidez, chegava a lamentar o destino que impusera a Catarina e a Maria, como se pressentisse que o mesmo fim a aguardava. Joana, por outro lado, não parecia carregar remorso algum pelo que seria sua vitória absoluta e mortal sobre a rival. A história costuma retratar Joana Seymour como uma figura quase santificada, compassiva, generosa, livre de qualquer mácula de ambição ou cálculo. Essa imagem, em parte, deve-se à sua conduta pública sempre serena e deferente, que conquistava a simpatia de quem a observava. Mas seria ingênuo acreditar que uma mulher em sua posição, cercada por intrigas, com o destino de um reino nas mãos, pudesse ser inteiramente desprovida de julgamentos, preconceitos ou até mesmo de uma fria indiferença por aqueles que considerava merecedores de seu desdém. É bem possível que Joana nutrisse por Ana um ódio tão profundo quanto o de muitos cortesãos que com o tempo passaram a vê-la como uma tirana. Ana, afinal, tornará-se uma soberana difícil de servir. Seu temperamento volátil e suas tentativas de influenciar as políticas de Henrique, especialmente as reformas religiosas, alienaram uma facção crescente da nobreza, que a culpava pela ruptura com Roma e pelo exílio de Maria. Para Joana, no entanto, as questões iam além do poder. Sua fé católica intransigente e seu afeto por Catarina e Maria devem ter alimentado um ressentimento particular contra Ana, cuja postura reformista e tratamento cruel à rainha deposta e à princesa bastarda eram para ela afrontas imperdoáveis. Longe de ser a libertadora, altruísta que salvou Henrique de um casamento amaldiçoado, a verdadeira Joana Seymour era muito mais humana, e muito mais semelhante a Ana do que a lenda gostaria de admitir. Afinal, ela conquistou o rei usando as mesmas armas que Ana empregara anos antes para roubá-lo de Catarina, uma mistura de encanto calculado, paciência estratégica e habilidade de se apresentar como o oposto exato da mulher que o monarca desejava abandonar. Resta, porém, uma dúvida crucial: quem deu o primeiro passo? Foi Henrique, sempre ávido por novidades, quem se deixou seduzir pela quietude de Joana, ou foi ela, com sua ambição velada, quem soube se colocar no caminho certo? E mais, seu romance floresceu espontaneamente, ou foi orquestrado por aqueles que, desesperados, buscavam derrubar Ana, frear as reformas protestantes e restaurar Maria à linha de sucessão? Ironicamente, foi Ana quem, ao romper com Catarina e com a Igreja, abriu a caixa de Pandora que selaria seu próprio destino. Se uma rainha podia ser deposta, por que não outra? E havia na corte uma legião de homens dispostos a garantir que Joana Seymour fosse a próxima a ocupar seu lugar. O trono que ainda estava quente pelo sangue de Ana. Não foi o acaso que a levou até ali, mas uma rede de ambição, cálculo e conveniência tecida por alguns dos homens mais poderosos da Inglaterra, e talvez pela própria Joana. Quem eram esses homens? Uma coalizão de interesses religiosos, políticos e pessoais unidos por um único objetivo: a queda de Ana Bolena. Entre eles, destaque para o Marquês de Exeter, o Duque de Suffolk, Sir Nicholas Cario, Thomas Cromwell, Sir Francis Bryan e o embaixador imperial Chapuis. Seria mera coincidência que um grupo tão influente tenha de repente se alinhado em torno de Joana Seymour? Ou será que, como mestres de xadrez, eles moveram as peças para que o rei, já desiludido e ferido, enxergasse nela a salvação que tanto buscava? É perfeitamente plausível que tenham orquestrado cada passo, desde ensinar Joana a decifrar os gostos e aversões de Henrique, um homem cuja vaidade e insegurança o tornavam presas fáceis para lisonjas bem calculadas, até orientá-la a rejeitar, com aparente virtude, os presentes do rei, reproduzindo a mesma estratégia que Ana usara anos antes. Afinal, o que é mais sedutor para um homem como Henrique VIII do que uma mulher que parece resistir ao seu poder? Joana, com sua postura recatada e palavras medidas, pode não ter sido a arquiteta do plano, mas certamente soube executá-lo com precisão. Sua família, é claro, não esconderia o entusiasmo. Uma Seymour na cama do rei era a ascensão que jamais ousaram sonhar. Mas e se o romance não tivesse sido tão calculado assim? E se Henrique, exausto das batalhas verbais com Ana, simplesmente se encantou pela antítese dela? Ana era fogo, inteligente e afiada, desafiadora,
qualidades que em outro tempo o haviam fascinado, mas que agora, com a saúde em declínio e a paciência esgotada, só lhe causavam irritação. Joana, ao contrário, era água, serena, submissa, uma sombra que não ousava contradizê-lo. Para um homem que passará anos dominado por mulheres de personalidade forte, a quietude de Joana deve ter soado como um bálsamo. E então veio o golpe final, o último aborto de Ana em fevereiro de 1536. Não um filho, mas um feto deformado, um presságio, sussurravam os inimigos da rainha, um sinal divino de que seu casamento era amaldiçoado. Henrique não precisou de mais nada. Em questão de dias, enviou Sir Nicolas Cario a Joana com uma carta de amor e uma bolsa recheada de moedas de ouro. Mas aqui a história toma um rumo curioso. Segundo Cario, Joana recusou ambos. Segurou a carta, beijou o selo real com reverência e a devolveu sem ler. O ouro também foi devolvido. Ajoelhada, suplicou que o rei compreendesse. Ela era uma mulher de moral inquebrantável, preferiria 1000 mortes a manchar sua honra. Agradeceu pelo gesto, mas pediu que Henrique guardasse aqueles presentes até que um casamento honesto os tornasse legítimos. Será que acreditamos nessa encenação? Joana já aceitara joias e tecidos caríssimos do rei por meses. Por que, de repente, um ataque de escrúpulos? Alguns historiadores veem nessa performance um eco deliberado da estratégia de Ana Bolena, seduzir sem ceder, forçar a mão do rei para o casamento. E funcionou. Henrique, encantado por tamanha virtude, jurou que dali em diante só cortejaria Joana na presença de seus parentes, uma precaução que, na verdade, só facilitava os encontros discretos nos aposentos de seu irmão, Eduardo Seymour, recentemente realocado para perto dos Quartos Reais. Até março, os rumores já corriam soltos por Londres. Henrique abandonara Ana em Greenwich, instalando-se em York Place, onde podia visitar Joana sem chamar muita atenção. Em abril, a transferência dela para Chelsea, uma residência real a poucos minutos de barco, não foi por acaso. Afastá-la dos olhares não era apenas uma questão de preservar sua reputação, mas de mantê-la longe do espetáculo grotesco que se armava na corte. A montagem das acusações contra Ana Bolena. Joana pode não ter conhecido os detalhes sórdidos do plano, mas dificilmente ignorava seu desfecho. E, no entanto, nenhum registro mostra hesitação, remorso ou sequer uma sombra de dúvida em seu rosto sereno. Na manhã da execução de Ana, Henrique foi até Joana para confortá-la. Imaginem a cena. Enquanto o carrasco afiava a espada em Torre Verde, a futura rainha recebia promessas de casamento do homem que horas antes assinará a ordem de morte de sua rival. A história tradicional pinta Ana como a vilã ambiciosa e Joana como a santa inocente. Mas a verdade é que enquanto o corpo de uma ainda estava quente, a outra já se preparava para ocupar seu lugar, sem tropeços, sem culpas, como se pisar sobre uma tumba fosse o passo mais natural do mundo. Não bastava herdar o trono ainda quente pelo sangue de Ana Bolena, Joana Seymour precisava provar que seu lugar ao lado de Henrique VIII não era mero acaso, mas destino. E assim, enquanto o corpo da rainha decapitada mal tinha sido enterrado em segredo, ela já se aninhava nos braços do rei, trocando juramentos de amor eterno no dia seguinte à execução. Uma pressa que cheirava menos a paixão e mais a estratégia. Em menos de 2 semanas, o casamento foi consumado em uma cerimônia íntima nos aposentos privados de Whitehall, oficiada pelo bispo Stephen Gardiner, um nome que soava como música aos ouvidos dos católicos desesperados. Não por acaso Joana escolheu como emblema uma fênix coroada. Buntoben serve um recado claro. Da cinza de Ana, nasceria uma Inglaterra purificada, submissa e, acima de tudo, católica. Os cortesãos que torciam por um retrocesso religioso não perderam tempo. Eustace Chapuis, o astuto embaixador imperial, já esboçava sorrisos ao relatar a Carlos V que a nova rainha era a peça que faltava para devolver Maria Tudor ao seio da família real, e de quebra, ao trono. Joana, aliás, não escondeu suas intenções. Em conversas com Chapuis, prometeu tratar Maria com a ternura de uma mãe e trabalhar para reconciliá-la com o pai. Henrique, porém, não era homem de dividir o cetro. Quando soube dos bastidores, cortou o diálogo pela raiz. Afinal, uma coisa era Joana interceder por Maria como prova de bondade. Outra, bem diferente, era ela se tornar um canal indireto das ambições de Carlos V, que sonhava em ver uma católica no trono inglês a qualquer custo. Mas a rainha não desistiu. Antes mesmo do casamento, ousou pedir a Henrique que restaurasse Maria como herdeira. O rei, com um sorriso condescendente, desviou o assunto. Melhor se preocupar com os filhos que você me dará, sugeriu. Como se a lealdade de Joana devesse ser medida em herdeiros varões, não em gestos de piedade.
Cada tentativa seguinte de influenciar as políticas de Henrique foi recebida com crescente impaciência. Os que apostavam que ela seria mais hábil que Catarina de Aragão ou Ana Bolena em dobrar a vontade do rei logo perceberam o engano. Henrique não se curvava a ninguém, muito menos a uma esposa cuja maior virtude, aos seus olhos, era a obediência cega. E, no entanto, aqui reside o paradoxo de Joanna Seymour. Ela persistiu, não por cálculo, mas por convicção. Enquanto Ana Bolena tinha sido queimada viva na fogueira da ambição, Joanna parecia movida por uma fé genuína, quase ingênua. Cumpriu a promessa chapuz, tratou Maria com carinho, presenteou-a, permitiu que a jovem, então com 21 anos, circulasse pela corte como uma filha legítima. Insistiu, contra todas as probabilidades, para que Henrique revisse o banimento da princesa. Era um jogo perigoso. O rei, por intermédio de Cromwell, chegou a ameaçar Maria com acusações de traição caso não renunciasse ao Papa e aceitasse sua própria bastardia. Mas Joanna teimosamente não recuou. Havia, porém, uma sombra nesse quadro de piedade maternal, Elizabeth. A filha de Ana Bolena, com apenas 3 anos, foi sistematicamente apagada dos cuidados da nova rainha. Não por acaso, seu pequeno séquito de servos passou fome, caçando ilegalmente para colocar comida na mesa, enquanto suas roupas já poídas não eram substituídas. Joanna não era cruel, era seletiva. Talvez temesse despertar a fúria de Henrique ao mencionar o nome da mulher que ele mandara executar. Talvez, no fundo, nutrisse um ressentimento silencioso pela rival que, mesmo morta, ainda assombrava o palácio. Ou quem sabe, e isso diz muito sobre seu caráter, ela simplesmente não conseguisse enxergar em Elizabeth nada além do sangue de Ana. Foi Maria, ironicamente, quem estendeu a mão à meia-irmã. A mesma Maria que anos antes fora forçada a servir Elizabeth como dama de companhia, agora intercedia por ela junto ao pai. Enquanto Joanna se ocupava em ser a rainha devota, foi a filha rejeitada de Catarina de Aragão quem garantiu que a órfã de Ana Bolena não fosse esquecida por completo. Mas 1537 não seria o ano da redenção de Maria, e sim o da peregrinação da graça, a rebelião que sacudiu o norte da Inglaterra como um terremoto. Quando milhares de camponeses e nobres se levantaram contra a dissolução dos mosteiros, Joanna Seymour fez algo que nenhuma de suas antecessoras ousara. Ajoelhou-se diante de Henrique e suplicou por clemência. Que os mosteiros fossem poupados, que o povo fosse ouvido. A resposta do rei foi um golpe baixo. Lembra-se do que aconteceu com a última rainha que tentou me dar lições? A ameaça pairando no ar era clara, e Joanna, grávida, aprendeu a lição. Porque sim, finalmente, o milagre aconteceu. Após anos de filhas indesejadas e abortos, o ventre de Joanna incharam com a promessa de um herdeiro. Henrique, eufórico, planejou uma coroação que ofuscaria até a de Ana Bolena. Enquanto a rainha, pálida mas serena, entrava em resguardo em setembro de 1537, o país inteiro contava os dias. Maria Tudor, agora recebida de volta à corte, foi uma das poucas autorizadas a acompanhá-la nos últimos estágios da gestação, um gesto simbólico, como se o destino quisesse unir as duas mulheres que mais tinham a perder, ou ganhar, com aquele nascimento. Quando as dores começaram na madrugada do dia 9 de outubro, Henrique já ordenava os preparativos para a maior celebração que a Inglaterra veria em décadas. Salvas de canhão, Te-Deums em todas as igrejas, vinho e comida gratuitos para o povo, fogueiras que iluminariam a noite como um presságio de glória. Mas as horas se arrastaram. Um dia, 2, 3, o palácio, antes vibrante, agora sufocava em um silêncio opressivo, quebrado apenas pelos gemidos abafados nos aposentos da rainha. Até que às 2 da manhã do dia 12, exausta e ensanguentada, Joanna Seymour deu à luz o que Henrique VIII desejava acima de tudo, um filho, Eduardo VI. O alívio foi tão grande que ninguém notou, a princípio, o quão frágil a rainha estava. Passaram-se dias até que ela fosse purificada pela igreja e pudesse deixar o resguardo, pálida como um espectro, mas viva. Os cortesãos suspiraram aliviados. Afinal, que mal poderia atingir uma mulher que acabará de realizar o impossível? Mas o corpo de Joanna, esgotado pela prova, não resistiria por muito tempo. E por um breve momento, pareceu que Joanna escaparia. Os médicos murmuravam melhoras, os cortesãos sussurravam preces de gratidão, e Henrique, em sua impaciência real, já se preparava para celebrar não apenas o herdeiro, mas a mulher que o dera à luz. Mas a morte não negocia com reis. No silêncio da noite de 24 de outubro de 1537, com apenas 29 anos, Joanna Seymour expirou. Não houve grito nem luta, apenas o último suspiro de uma rainha que já não tinha forças para lutar. Os historiadores por séculos debateram o que a matou.
Uns juraram que foi a febre puerperal, aquela praga silenciosa que ceifava mulheres nos leitos de parto, alimentada pela ignorância médica da época, mãos não lavadas, instrumentos não esterilizados, feridas abertas à mercê da podridão. Outros, porém, insistem em uma verdade ainda mais sombria: Joana não morreu de infecção. Morreu sob a lâmina. Fontes contemporâneas, algumas escritas por protestantes, outras por homens que não tinham motivo para mentir, descrevem um cenário de desespero no palácio de Hampton Court. Na madrugada de 11 de outubro, enquanto a rainha se debatia entre a vida e a morte, os médicos e parteiras, já sem esperança de um parto natural, teriam se aproximado do rei com uma escolha cruel: salvar a mãe ou salvar o filho. Era uma pergunta que não se fazia em voz alta. Cesarianas na Inglaterra Tudor eram sinônimo de sentença de morte, realizadas apenas em mulheres já mortas, na esperança de salvar a criança, ou em casos extremos, quando não havia outra opção. Mas Henrique VIII não era um homem de meias medidas. Alguns relatos dizem que ele escolheu Joana, outros que optou pelo herdeiro. O que todos concordam é que se a cirurgia foi tentada foi um ato de desesperada barbaridade, e que Joana, talvez em um último gesto de devoção ou resignação, teria consentido. Os sintomas que se seguiram e febre alta, dor insuportável, o cheiro de carne apodrecendo por baixo das ligaduras, não deixam dúvidas: se não foi a cesariana que a matou, foi a sepse que se seguiu, um fogo lento consumindo-a por dentro. E assim, entre segredos e meias-verdades, Joana Seymour se foi. Henrique, que tão recentemente a abraçara como sua salvação, agora se via diante de um cadáver que ironicamente lhe dera tudo o que ele queria. Por mais de 2 anos o rei evitou o altar, como se o fantasma de Joana ainda pairasse sobre ele. Até que em janeiro de 1540, a praga da solidão, ou a necessidade de um herdeiro de reserva, o levou a desposar Ana de Cleves, uma princesa alemã de 24 anos. Esse casamento duraria menos que um verão. Mas a memória de Joana? Essa, Henrique cultivou com um zelo quase religioso. Ela recebeu um funeral de rainha, apesar de nunca ter sido coroada. Seu corpo foi depositado na capela de São Jorge, em Windsor, e o rei ordenou que, quando sua hora chegasse, fosse enterrado ao seu lado. Um privilégio que nem mesmo Catarina de Aragão, sua primeira e mais amada esposa, receberá. Anos depois, no retrato à família de Henrique VIII, pintado durante seu casamento com Catarina Parr, não é a última esposa que aparece ao lado do monarca. É Joana. Pálida, serena, eterna, como se na morte, ela tivesse se tornado não apenas a mãe do herdeiro, mas a única mulher que Henrique VIII permitiu que fosse perfeita. E aqui está o paradoxo: Joana Seymour entrou para a história como a esposa mais amada, a mais virtuosa, quase uma santa laica. Mas será que Henrique a amava mais do que as outras, ou simplesmente a idealizou porque ela morreu antes que seu amor se transformasse em tédio, em raiva, em traição? Afinal, o que é mais conveniente do que uma esposa que morre no auge de sua glória, sem tempo para envelhecer, para desafiar, para decepcionar? Compare-a com Ana Bolena, cuja memória Henrique apagou com fúria quase doentia. Todos os seus emblemas foram arrancados dos palácios, seu nome proibido na corte, como se ela nunca tivesse existido. Ana, que lhe deu uma filha brilhante e um reino dividido. Joana, que lhe deu um filho e um mito. Será que a diferença não está nelas, mas nele? No homem que, incapaz de lidar com a culpa por ter destruído Ana, transformou Joana em uma virgem mártir, a única que em sua morte não o traiu. A única que, ao partir, levou consigo não sua honra, mas sua culpa. Porque, no fundo, que maior prova de amor do que morrer por dar ao rei o que ele mais desejava? E que maior conveniência do que amar para sempre uma mulher que nunca poderia desiludi-lo?